Capital Cultural apresenta o audiolivro do Dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. O acervo gestual da capoeira tem características próprias que variam de acordo com a vertente do jogador, que, por sua vez, possui uma expressão própria e individual, manifestada na roda. Nesse lugar, os capoeiristas colocam em prática os golpes e os movimentos que aprenderam nos treinos. Com certeza, a movimentação da capoeira se modificou ao longo dos séculos, o que torna difícil comparar o jogo primitivo com o contemporâneo. Por meio dos registros históricos e de crônicas, no entanto, é possível identificar alguns movimentos que permanecem no decorrer do tempo, como a cabeçada, a rasteira e o rabo de arraia. Um movimento que faz parte de todas as vertentes da capoeira é a ginga, homenagem aos capoeiristas, a rainha Anzinga, de Angola, guerreira temida por seus inimigos e conhecida por sua habilidade nas negociações com portugueses e africanos. Ora tendia para um lado, ora para outro, negociando com malícia no jogo de seus adversários, mas muitas vezes também agindo de forma violenta contra eles. A sua presença na memória dos africanos escravizados é uma das hipóteses para a denominação do gesto primordial da capoeira. Embora não seja um golpe, a ginga é o principal movimento da capoeira, o primeiro que o aluno aprende dentro ou fora da roda. Consiste num bailado invertido. Quando a mão direita está à frente, o pé esquerdo se encontra atrás do corpo e vice-versa. É a partir da ginga que surgem os deslocamentos e golpes. Uma das principais formas de a capoeira se deslocar durante o jogo é o A1, através do qual o jogador se movimenta de um lado para o outro, usando apenas os braços. Uma outra maneira própria de o capoeirista se movimentar é com a ajuda da bananeira, quando troca, entre aspas, os pés pelas mãos, ficando de cabeça para baixo, sustentado pelos braços e com as pernas tremulando no ar. Vale lembrar que a nomenclatura dos golpes costuma variar de acordo com o tempo histórico, regiões e vertentes. A bananeira, para alguns, por exemplo, é chamada de parada de mão, entre aspas. Tanto a capoeira Angola como a regional utilizam esses movimentos, mas de maneiras distintas. É comum associar à primeira uma movimentação mais lenta e próxima do chão, enquanto a segunda se caracterizaria por movimentos jogados em pé e mais velozes. Apesar de, em certa medida, isso ocorrer, a velocidade e a altura do salto dado pelo capoeirista depende de sua condição individual, independentemente de estilo. Uma peculiaridade do jogo de capoeira Angola, no entanto, é a, entre aspas, chamada, momento em que um dos jogadores deixa de dar continuidade à brincadeira e para em posições diversas, chamando o outro para trocar as suas mãos. Quando isso acontece, dão alguns passos, como numa dança, para depois retornar à brincadeira. Ainda que seja de difícil explicação, a, entre aspas, chamada de Angola é um artifício usado para muitos fins, como, por exemplo, quando um capoeirista quer armar uma cilada para o outro, podendo, inclusive, não fazer nada, apenas dar 3 passos para o lado e 3 para o outro. Mestre Bimba, por sua vez, tornou característico de sua capoeira regional os chamados, entre aspas, balões, como que denominou de, abre aspas, cintura desprezada, fecha aspas. Assunção explica melhor como eles aconteciam. Abre aspas. Os movimentos acrobáticos usando a cintura desprezada constituíram a principal inovação da capoeira regional. Através dela, o capoeirista era capaz de reagir contra tentativas de agarrá-lo, exatamente o que praticantes da maioria das outras tradições de luta de agarrar iriam fazer num combate de estilo livre. Estes movimentos, a maioria deles chamados de balões, consistiam em projeções de um capoeirista que tinha que se lançar e cair sobre seus pés
o mais suave possível, escapando de forma acrobática de uma situação em que a sua cabeça havia sido colocada sob os braços do outro. Os balões logo se tornaram um dos mais polêmicos movimentos de bimba, pois na capoeira tradicional não havia agarramento. As performances acrobáticas dos balões se transformaram num símbolo da beleza da regional, ou, de acordo com outras observações da época, uma adulteração da, entre aspas, genuína capoeira. Fecha aspas. A crítica à, entre aspas, adulteração da, abre aspas, genuína capoeira, fecha aspas, mostra que muitas vezes os mantenedores da modalidade tradicional não assumem os movimentos como inventados e recriados, assim como a capoeira regional. Mestres da capoeira Angola recriaram a movimentação, incluindo novos golpes, excluindo outros, o que relaciona a capoeira a uma memória corporal, que se mantém no presente devido a uma constante seleção de imagens gestuais. Um exemplo disso é a inovação da vertente modernizadora da capoeira regional, que introduziu saltos de ginástica olímpica nas rodas de capoeira.